vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre em que vai chegar. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, meu irmão, boa tarde. É uma linda tarde de sol e nós estamos aqui na Capela Irma Estevanato, da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, que se situa na Avenida Ultramarino 616. A nossa igreja é dirigida pelo pastor Joel Estevanato com a sua esposa Leonor Estevanato. E nós estamos aqui para a programação da tarde do Mandaqui Online. Pela manhã nós já tivemos o pastor Vanderlei retornando com o Manhã Mandaqui, um programa excelente que nós temos todos os dias de manhã às 10 horas da manhã. E hoje esteve conosco a irmã Rose Gonzalez para falar do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, um instituto de ensino teológico muito abençoado por Deus, e a entrevista foi maravilhosa. Agora à tarde, nós temos esta parte de conversa teológica, um programa que está estreando conosco, eu estou estreando também. Então, desde já, peço a você que perdoe as nossas falhas, algumas falhas eventuais, mas que o Espírito Santo nos use para trazer edificação das vidas, para que nós possamos refletir um pouco sobre verdades espirituais. O nosso Conversa Teológica
vai tratar agora, hoje, e dar prosseguimento mais algumas vezes em um tema que é muito empolgante para mim, que é o Escatologia Hoje. Então, nós, desde antes de sermos convidados para esse programa, nós já tínhamos a ideia de tratar desse assunto, Escatologia Hoje, porque nós vemos a confusão que existe muitas vezes na interpretação dos textos bíblicos, na análise de fatos, de fenômenos que acontecem no mundo, e muita desinformação, informações desencontradas, contraditórias, e nós sempre pensamos em falar um pouco sobre esse assunto. E agora surgiu esta oportunidade nesse programa que com certeza vai ser abençoado para nós. Nós não pretendemos aqui trazer uma verdade definitiva, nos apresentar como donos do saber, do conhecimento, mas somar em primeiro lugar, somar aquilo que a palavra de Deus nos traz, procurar analisar da melhor forma possível o que ela nos apresenta e levar você a meditar, a refletir sobre essas verdades e assim ser abençoado pelo Senhor no direcionamento da sua vida e da sua linha de conduta. Nós dividimos esse programa em 3 blocos. O primeiro bloco é o bloco da interpretação dos textos da Escritura, para termos uma análise bem embasada das Escrituras sobre o que seja escatologia, sobre o que sejam as últimas coisas. No segundo bloco, nós vamos tratar dos fenômenos e fatos atuais que ocorrem no mundo e que têm preocupado muito as pessoas, né? Tem trazido uma certa ansiedade. Assuntos e fatos como os terremotos na Turquia e também animais andando em círculo em todas as partes do globo, OVNIs vistos em todo canto também, alguma análise sobre alguma alteração no centro da Terra, a preocupação com as guerras. Enfim, no segundo bloco nós vamos trazer a análise desses fatos e desses fenômenos. E no terceiro bloco, nós vamos trazer o posicionamento cristão para os últimos tempos, né? O que Deus, pela sua palavra, ministra às nossas vidas e espera de nós como pensamento e como ação neste tempo tão conturbado que é o tempo escatológico, se nós o estivermos vivendo de fato. Então, nós traremos reflexões sobre o comportamento cristão. Por exemplo, como anunciar o Evangelho num mundo em que a cada dia mais isto é proibido. Toda forma de ministração do Evangelho está sendo considerada ilegal, muitas vezes até criminosa. Então, o que a palavra de Deus diz sobre o nosso comportamento? Vamos lá, então, vamos começar a nossa programação. Também lembrando ainda que muitas vezes eu estarei aqui sozinho para a apresentação do programa, mas esperamos também algumas vezes trazer alguns irmãos, pastores, obreiros de Deus, que possam trazer esclarecimento, né, superior àquilo que nós conhecemos e que possa também edificar as suas vidas. Então, divulgue esse programa, compartilhe, convide alguém para assisti-lo. Também você estará nos ajudando nessa programação. Vamos orar a Deus e vamos passar para o nosso primeiro bloco agora. Quero orar com você, por favor, ore comigo. Espírito Santo de Deus, Tu sabes o que está em nosso coração, a paixão que temos, Senhor, pela divulgação da verdade da Tua palavra. Mas somos humanos, falhos, limitados, Senhor, incapazes muitas vezes, Senhor, de atingir aquilo que Tu desejas como ideal. Ó Pai querido, não considera a nossa fraqueza, o nosso pouco saber, não considera, Senhor, a nossa falha humana, mas nos abençoe e nos dá uma hora agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, querido Deus, e amém. Vamos lá, então, vamos para a nossa primeira parte, que trata da interpretação de textos das Escrituras. Eu não poderia deixar de falar, de explicar o que é a escatologia.
esse termo muitas vezes até causa dúvidas e inquietação na cabeça das pessoas. A escatologia, ela é um ramo de um dos pilares da vida cristã, que é a palavra profética. As escrituras, elas têm alguns pilares. Esses pilares dão sustentação, validação à origem divina da palavra de Deus. Os conceitos que são emitidos de altíssimo idealismo, eles já nos apresentam a palavra de Deus como sendo algo de origem divina, porque está acima do idealismo humano simples. E um outro fator que dá embasamento à divindade da palavra de Deus é a palavra profética. Mas o que é a palavra profética? O que é a profecia? A profecia sempre me encantou, porque ela foi abrindo meus olhos para um relacionamento íntimo com Deus. A palavra profética é sinônimo de relacionamento íntimo. Então, de início, com 5 anos até 7, 8 anos, eu ouvia a palavra de Deus. Então, o que era selecionado pela professora para uma criança receber, eu recebia, não sabia ler, e eu recebia aquilo, e não havia muito da palavra profética, que é algo mais profundo dentro das Escrituras. Nós, claro, crianças, ouvimos historinhas que são edificantes, que são idealistas para a vida de quem está começando a aprender a palavra de Deus. Mas com 9 anos eu comecei a ler, e eu verifiquei que algumas pessoas a Escritura classificava como sendo usadas por Deus, tomadas por Deus, tocadas por Deus, e elas pronunciavam algo que trazia um aspecto muito peculiar. Nenhuma das outras pessoas sabia daquilo que estava sendo dito, ou não era referente àquele tempo, mas a um tempo futuro. E isso me trouxe uma paixão instantânea, e eu comecei a procurar essas passagens. E era uma criança, mas eu comecei a procurar essas passagens e eu não sabia que eu estava entrando na estrutura, numa das estruturas fundamentais da divindade da palavra de Deus, que é a palavra profética. Então, eu fiz uma abordagem em rápidos pontos e vou passar para você, eu vou colocando aqui na tela, para que nós entendamos o que é profecia, o que é palavra profética. E depois nós vamos chegar a um entendimento do que seja escatologia. Então hoje vai funcionar um pouquinho como uma palestra, como uma aula teológica, mas vai ser bom, vai nos edificar. E você que já conhece esses aspectos, né, vai ser apenas uma lembrança daquilo que é poderoso da parte de Deus na sua vida. Então vamos falar da profecia. A profecia, eu quero colocar o primeiro quadro para você. A profecia tem características especiais em várias áreas, de várias formas, mas eu selecionei um dos grupos de características especiais que as Escrituras têm dentro do campo profecia bíblica, que é quanto ao tempo do cumprimento. Então, há 3 formas de profecia bíblica dentro do que a gente chama de tempo de cumprimento. A primeira forma profética é quanto ao presente. Quando algum personagem bíblico ele fala do passado, traz algo do passado ou do presente a respeito de alguém, e aquela coisa não se refere a futuro, mas se refere a algo que ninguém sabia. Só a própria pessoa que está recebendo essa palavra é que sabia disso. As outras pessoas não sabiam. E, de repente, é dada essa palavra. Alguém inspirado por Deus traz essa palavra. Nas Escrituras, em teologia, nós entendemos isso como revelação. A revelação é o primeiro modo profético quanto ao tempo do cumprimento. É para algo que aconteceu no passado, estava oculto, ninguém sabia, ou algo que está acontecendo agora. E eu vou dar um exemplo para você disso, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando
Ananias e Safira, duas mulheres, um casal, perdão, um homem e uma mulher cristãos, eles vendem um terreno para dar uma oferta para a igreja, para dar o valor do terreno de oferta para a igreja, mas eles dão só uma parte dizendo que é o todo. Ninguém sabia disso a não ser eles dois. Mas então, quando Ananias vem ao templo para fazer essa oferta, Pedro lhe diz o que está escrito em Atos no capítulo 5, verso 3, que diz isto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Ora, isso era uma revelação, algo que o Espírito Santo não deixou Pedro ficar enganado e trouxe para ele uma palavra profética do presente. Essa circunstância acontece muitas vezes nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Uma segunda forma profética já é uma projeção para um momento futuro. E eu quero colocar para você também na tela agora, para que você leia comigo. A projeção de futuro é chamada também como preditiva, uma profecia preditiva, que prediz algo. É aquela que traz algo a acontecer depois do tempo em que ela está sendo falada. Nas Escrituras, acontece às vezes com até 1000 anos de antecedência. Você pode dizer: pastor Eduardo, 1000 anos? Sim. É por isso que eu disse ao início e agora reafirmo, é por isso que a palavra profética, ela é uma coluna da divindade do que está nas Escrituras, porque nenhum livro na Terra consegue esse aspecto preditivo. As Escrituras são exatas, com até 1000 anos de antecedência. Se você analisar o Salmo 22, depois você vai fazer isso em casa, por causa do nosso tempo, mas do verso 6 até o verso 18, nós vamos encontrar uma sequência, não é uma predição. É uma sequência de fatos que ocorreram dessa forma que estão no Salmo 22, ocorreram na crucificação de Jesus. E essa crucificação se deu 1033 anos depois que Davi a escreveu. Se você pegar o Novo Testamento na crucificação de Jesus, capítulo 23 de Lucas, por exemplo, capítulo 27 de Mateus, e você abrir outra Bíblia no Salmo 22, e ler dos versículos 6 a 18, você vai ficar chocado com a quantidade de coisas em comum que uma passagem tem com a outra. Isso se chama profecia preditiva, de exatidão absoluta. Então, as Escrituras têm essa palavra profética. E uma terceira forma profética dentro das Escrituras é justamente a profecia escatológica. E eu quero colocar a descrição dela também para você. É aquela que trata de forma figurativa, através de um símbolo, de um objeto, de uma pessoa, de um animalzinho, ou assertiva, de forma direta, clara, transparente, literal, e ela vai tratar das coisas referentes exclusivamente aos últimos dias. Por isso esse terceiro ramo se chama escatológico. Por que escatológico? Já quero colocar, por causa do nosso tempo, quero colocar a definição de escatologia. Escatos é a palavra grega para último, é um adjetivo, último. E logia ou logos é a palavra em si, ou, quando se trata de análise, é o estudo sistemático. Então, escatologia é o estudo sistemático daquilo que a Bíblia afirma que acontecerá nos últimos tempos. E para encerrar, você me pergunta, e a Bíblia fala muita coisa para os últimos tempos? Se você ainda não leu as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ficar impressionado e apaixonado, como eu fiquei, pela palavra profética.
você vai ficar espantado com a palavra profética, com a exatidão, porque no Velho Testamento se predisse muita coisa que aconteceu de fato e literalmente no Novo Testamento. Isso já vai te causar uma comoção, já vai te causar uma atratividade. Mas a palavra de Deus tem muita coisa, muita informação sobre os últimos tempos. E o que é que as pessoas têm feito durante toda a história? Elas pegam as informações atualizadas da sua realidade, da realidade que vivem, que conhecem, e vão lá nas Escrituras e analisam para ver se elas estão, por acaso, vivendo o último tempo. Infelizmente, por pressa, muitas vezes a pessoa pega um fator e ela diz, estamos nos últimos tempos. Por quê? Por causa dessa profecia. Ocorre que a escatologia é muito rica. Há uma definição muito complexa de fatos. Então, nós só podemos dizer que estamos vivendo um momento escatológico se, de fato, olhando para todas as direções da nossa realidade, nós possamos olhar para as Escrituras e dizer, isso está se cumprindo, isso está se cumprindo, isso está acontecendo, isso aconteceu ontem, isso está acontecendo hoje, penso que estou vivendo um momento escatológico. Então, é isso que nós temos para hoje, para você. No próximo programa nós vamos trazer mais embasamento bíblico para a escatologia. Mas agora nós vamos passar a um pequeno intervalo e vamos voltar com fatos e fenômenos que incomodam a nossa sociedade atualmente. Mas quero te dizer antes de passarmos, para você não deixar de compartilhar esse programa e também se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, coloque para nós, para que nós possamos enriquecer a nossa programação. Se você está participando, não deixe de deixar o seu olá, né? Não deixe de colocar o seu olá para nos animar no nosso trabalho. Ok? Um grande abraço, até daqui a pouco. Prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu.
Olá, retornando com o nosso programa Conversa Teológica, com o tema de escatologia hoje. E nós já vimos no primeiro bloco uma análise da posição das Escrituras sobre a escatologia. E agora nós temos alguns minutos para tratar, no bloco 2, de fatos e fenômenos atuais que têm deixado a nossa comunidade em suspenso. Muitas vezes, mesmo líderes cristãos se apressam a fazer uma análise, e nós não queremos aqui ser juízes de quem está certo, de quem está errado, não é nossa função e não temos qualificação para isso. Mas nós queremos também dar posicionamentos depois de uma análise mais serena, mais prolongada, para que o nosso posicionamento seja menos passivo de erro, né? Nós possamos acertar melhor aquilo que está acontecendo e ver se ele se classifica como um fato preocupante, como um fato escatológico acima de tudo. Então, nós temos algumas coisas para analisar e eu escolhi um fato que entrou na mídia, entrou nas mídias sociais, na mídia informativa, nos jornais tradicionais e preocupou muita gente. Trata-se dos terremotos que aconteceram na Turquia e no norte da Síria, centro-sul da Turquia e norte da Síria. E algumas pessoas imediatamente colocaram, eu inclusive por direitos, né, de imagem, não posso estar colocando todos os vídeos ou vários vídeos a que nós tivemos acesso, mas se você abrir o Instagram, abrir o Face, ainda estará aí acessível a você vários comentários escatológicos sobre esse acontecimento. E a lembrança do que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, que haveria terremotos em vários lugares, também no capítulo 21 de Lucas, e as pessoas correram a fazer uma análise. O terremoto aconteceu num dia, se não me engano foi no dia 19 de janeiro, e já no dia seguinte já havia análise escatológica a respeito do fato. E isso é perigoso, irmãos. Toda palavra bíblica, toda palavra profética, toda palavra escatológica necessita de uma maturação. Nós necessitamos de maturação em todos os nossos atos na vida. Precisamos pensar um pouco, analisar as opções, né, a complexidade do assunto. E falou-se muito nos terremotos e colocou-se até mesmo temas bombásticos, né? Terremoto na Turquia indica a proximidade do fim, estamos próximos do fim e coisas dessa natureza. E aí eu fui perguntado sobre isso e eu me pus a analisar. Deixa eu tirar o sonzinho aqui do meu celular para ele não ficar fazendo pim-pim toda hora, né? Enquanto nós estamos conversando aqui. E eu fui perguntado e aí eu me dei a analisar. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é nos localizar, meu querido. Quando você ouve algo que é dado como escatológico, vá às redes informativas, procure se situar. Então, vamos nos situar? O que aconteceu com o terremoto escatológico na Turquia e na Síria? Vamos colocar, então, o mapa? Então, eu copiei para você o mapa da Turquia com a Síria. Está pequenininho ali, mas dá para ver ao centro, um pouquinho para o norte, está ali Turquia. E ao sul ali melhorou, a Ângela melhorou, né? Estamos aqui, aliás, eu nem mencionei, né, com a direção da nossa querida Ângela e o nosso querido Léo nos apoiando aqui. E veja bem, ficou muito mais fácil. Nós vemos que o terremoto se deu nessa área. É um terremoto que matou mais de 1.000 pessoas. Daí essa consternação geral que nos trouxe. Mas eu posso fazer uma análise agora que eu já sei. O local, eu gostaria de voltar ao tamanho normal para que nós possamos colocar o segundo quadro. Agora podemos colocar o segundo quadro, que vai ser quase idêntico ao primeiro, na verdade idêntico, mas com uma marca, um círculo que eu fiz à esquerda,
ao ocidente ali, você vê do lado do círculo a cidade de Esmirna. E isso já chama a sua atenção. Você já pode pensar, Pastor Eduardo, Esmirna é aquela mesma Esmirna das Escrituras? Sim, é. A cidade hoje se chama Izmir. É a única cidade que de fato sobrou das 7 igrejas da Ásia, que você pode agora ir falando aí antes de mim. Você conhece, eu acho que você vai saber dizer as 7 de cor. Vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que tem a ver isso aí, Pastor Eduardo? Pois é, nessa área que eu marquei, eu peço agora que a nossa imagem volte, nessa área que eu marquei, nós temos também a Turquia, mais próxima da Europa, ali mais próxima do Mediterrâneo, mas é Turquia também. O que tem essa região a ver com a outra totalmente em vermelho? Tem que essa região aí também faz parte de um traçado propício a terremotos, que nós daqui a pouco vamos mostrar. Então, as cidades de Sardes, que é a 5ª carta escrita e está lá em Apocalipse no capítulo 3, e a cidade de Filadélfia, que é a 6ª carta e também está no capítulo 3 de Apocalipse, as duas cidades sofreram com terremoto. E ambas tiveram que ser completamente reconstruídas. Então, essa informação já me leva a saber que naquela região deve haver um número muito grande de terremotos. Será que eu estou dentro da verdade? Então, eu vou colocar outro mapa para você. E agora um mapa com a orientação tectônica. Todos os continentes estão em cima de gigantescas, assombrosas placas chamadas placas tectônicas. Cada círculo daquele ali, cada volteio daquele ali é uma placa. Não sei se você consegue ver embaixo, no canto direito inferior, ali indica movimento das placas. As que estão com 2 setinhas empurrando, num quadro branco abaixo ali do lado esquerdo. As que estão com as 2 setinhas empurrando significa que essas placas vivem se batendo, vivem se trombando. E toda vez que elas trombam, causam um terremoto de alguma intensidade. E as outras, tendentemente para o mar, para os oceanos, você vai verificar se vira o mapa todo, elas tendem a se afastar. Então, cada vez que aperta as que se chocam, se afastam as outras. E isso vai causando ao mesmo tempo terremoto na parte que se encontra e tsunami, maremoto na parte que se afasta. Isso sempre aconteceu geologicamente, sempre aconteceu. Se você reparar no meio, do meio para cima, vai estar escrito placa euroasiática. Aquela placa ali tem 4 placas embaixo. Essas 4 placas, 5 placas, vivem se trombando. Exatamente onde está a seta é a Turquia. Aquela linha passa exatamente pela linha das igrejas do Apocalipse e passa pela região em que ocorreu agora em janeiro o terremoto. Portanto, não se trata de um evento por si só escatológico, apocalíptico, mas é um evento costumeiramente recorrente na história. Então, nós verificamos que o que Jesus vai dizer em Mateus 24 é a chamada dor de parto. É quando isso acontece em concomitância, como a gente fala, eita, palavrinha, né? Dificilzinha. Em concomitância, ao mesmo tempo que outros fatos em intensidade e em repetição. Isso é muito comum na análise escatológica. Eu analiso só um fato, mas Jesus não disse que aconteceria um fato. Disse que esses fatos seriam num ajuntamento que causaria transtorno, verdadeiro transtorno. Ainda não sabemos o que é transtorno, irmãos. Causaria verdadeiro
transtorno na humanidade, com perda de bilhões de vidas, né? Então, nós temos uma última análise, é a análise das nuvens que apareceram na Turquia. Eu vou pedir para a gente depois voltar nessa imagem e passar para imagens desse objeto estranho aí nos céus da Turquia. Pronto, lá foi o pessoal de novo, que já tinha feito a análise do terremoto e descobriu que essa nuvem esteve sobre a Turquia poucos dias antes do terremoto. Então, casaram os dois fatos, voltaram à postagem nas suas redes sociais e disseram, agora sim, temos certeza que é escatológico, temos certeza do fim do mundo. Olha o tamanho disso aí. Isso aí é um OVNI. Outros disseram, isso aí, na verdade, é um efeito de uma nave espacial que, sabendo das nuvens na Terra, se camufla dentro do aspecto de nuvem para que, olhando da Terra, pareça que é uma nuvem de um aspecto esquisito, mas não é uma nuvem, é um disco voador que está ali. Então, os adeptos do ovinismo, né, se eu posso usar essa palavra, já entraram e já citaram as Escrituras. Lucas capítulo 21 entrou de novo. Jesus dizendo, haverá sinais no céu. Pronto, aí está um grande sinal no céu. Então, estamos vivendo os últimos dias. Ocorre que essa nuvem aí não é incomum como se pensa. Ela existe, claro que na maioria das vezes na cor branca, ela é uma nuvem de um efeito especial que ocorre muito próximo de cadeias de montanhas. E ela tem esse formato ovalado ou arredondado, né, como a lente, por isso ela ganha o nome de lente. Ela parece uma lente, alguém que estivesse olhando com uma lente para a Terra, mas é uma nuvem. Ela se caracteriza, e isso é geofísica mesmo, ela se caracteriza por ser estática. Algo que chamava a atenção das pessoas, a nuvem não se move, é porque é um disco voador. Não, ela se forma ali, próxima de uma cadeia de montanhas, levada pelas correntes de ar. Quando ela se condensa, faz esse formato arredondado, né, ou prolongado, circular ou cilíndrico, e ela fica ali. Quando desaparece, desaparece toda de uma vez, sem se mover. Mas isso é plenamente natural. Pastor Eduardo, e por que a cor alaranjada? Olhe para o céu todo e você vai ver no horizonte o alaranjado. É porque a foto foi tirada no cair da tarde. O céu seria alaranjado. A nuvem, como é condensação de água, de vapor, ela está simplesmente condensando mais laranja nela do que no restante do céu. Claro, onde não há nuvem não haverá uma condensação da cor. Mas ali na nuvem há uma condensação, então ela ganha esse tom forte. Fora que, se você olhar nas redes, essa mesma nuvem, ela vai estar de tudo que é cor. Porque cada um, para dar uma pimentadinha na nuvem, deixa ela mais laranja, mais escura, mais assustadora. Agora, ela apareceu na Turquia e alguém tenta ligar os dois fatos. E agora eu quero voltar, para a gente encerrar essa análise, ao último fato, ao último mapa, que nos apresenta onde apareceu a nuvem. Se lembra que eu tinha te mostrado Esmirna ali embaixo como sendo uma região de terremoto? Se lembra que a região Esmirna está ali embaixo. Agora, voltando aonde aconteceu, é uma região a centro-sul da Turquia. Então, aquela pessoa que disse que a nuvem que apareceu era um presságio do terremoto, a pessoa se esqueceu, não analisou que essa nuvem apareceu próxima de Bursa, que fica muito longe. Podemos voltar agora ao mapa inteiro e nada tem a ver essa região que sofreu o terremoto com aquela região lá em que apareceu a nuvem. Se nós tivéssemos uma fotografia das montanhas ou da montanha do Japão, por exemplo, veríamos uma nuvem muito similar sobre o Japão e não indicaria nada referente
a escatologia. Então, estamos diante de um fenômeno geofísico que, por si só, não indica o fim dos tempos. Nos preocupa, sim, é claro. A mortandade de pessoas, 1.000 pessoas, é uma mortandade significativa, embora não esteja entre as maiores mortandades de terremotos. A maior mortandade é de um terremoto no Havaí, que ceifou a vida de 316 milhões de pessoas. E a mortandade também em Sumatra, que causou a morte de 230 milhões de pessoas. Mas pessoas são pessoas. A morte de 1.000 pessoas é tão dolorosa quanto a de 230 mil. E nós sofremos pela Turquia, pela Síria, oramos por eles, mas ele em si só não é um fator escatológico. Vamos esperar outros fatores, porque esse ainda não foi. Tudo bem? Podemos passar então agora ao próximo bloco, o bloco final. E eu aguardo você, espero que esteja sendo interessante para você e que você comunique desse programa para outra pessoa. E também se comunique com a gente, diga o que você está achando, nos ajude a melhorar. Mesmo que você diga, pastor Eduardo, olha, apaga tudo e começa do zero, não faz mal. A gente começa do zero, mas começa mais feliz porque agora está um pouco mais orientado. Grande abraço, até daqui a pouquinho. Os ossos secarão, a esperança
Olá, voltando para o último bloco do nosso programa Conversa Teológica. E hoje nós estamos tratando de escatologia hoje. Já fizemos a abordagem no primeiro bloco de textos bíblicos tratando da estrutura da escatologia. Já analisamos um fenômeno que ocorreu recentemente e de que nós tivemos conhecimento. E agora nós passamos ao último bloco, que é uma palavra de edificação para a vida no tempo do fim, ou seja, o cristão e o último tempo. Mas antes de nós fazermos essa brevíssima análise, eu estou vendo que nós temos comentários aqui e nós vamos ler junto com os irmãos esses comentários. O Eduardo Soga, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Ele diz: sou apaixonado por escatologia. Eu diria a você, Eduardo, quem não é, né? Mas muito bom ver, ele diz, sou apaixonado, e ver a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. E a cada dia mais sinais se avolumam. É uma grande verdade. Vivemos sim um tempo que, analisado com cuidado, pode ser classificado com grande possibilidade e probabilidade de ser escatológico. Continue conosco, Eduardo, esteja durante a continuação dessa programação para a gente compartilhar mais coisas. Pastor Ricardo, querido pastor Ricardo, nosso amigo e uma inspiração para nós também, estará amanhã aqui com o pastor Vanderlei numa programação fantástica de manhã. Você não pode perder essa programação de amanhã, vai ser muito interessante. E ele diz: parabéns ao pastor Carlos Eduardo, muito obrigado pela ministração de qualidade para a compreensão dos últimos dias. Deus abençoe, amém, recebo. Muito obrigado ao pastor Ricardo. A Michele Nunes diz: muito bom, pastor, muitas dúvidas a respeito de escatologia sendo esclarecidas. Ótimo para nós cristãos. Michele, eu fico muito feliz e espero poder, na sequência desse trabalho, realmente trazer muita informação. Aos pouquinhos a gente vai tomando posse do conhecimento do que realmente está acontecendo. Muito obrigado. Helena Conceição, minha esposa, minha querida esposa, que me ajuda demais, é quem tem me apoiado em todas as áreas, especialmente enquanto eu me dedico a isso. Ela dá total apoio, colabora, é uma crítica que eu consulto sempre. E ela diz: quero aqui dar glória ao nosso Deus pela vida do meu querido e amado pastor Eduardo. Amém, amém. É um homem com conhecimento das escritas sagradas fora do normal. O programa está lindo e muito edificante. Eu que agradeço e eu espero de coração poder melhorar, poder realmente oferecer algo que preencha o vazio que a gente tem, a sede de conhecer informações sobre esse aspecto tão importante da palavra de Deus. Muito obrigado, Helena, Michele, pastor Ricardo, Eduardo, outros que estão participando conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão de vocês. Nesse último bloco, eu quero fazer uma rapidíssima abordagem, 5 minutos, sobre João 8, 31 e 32. Porque a pergunta que nós temos diante de nós é: o que fazer se esse for o tempo do fim? E a primeira coisa que eu tenho a dizer, a tratar sobre isso, é muito embasada em João 8, 31 e 32, que diz assim na Nova Tradução, na linguagem de hoje: então Jesus disse para os que creram nele. É para nós, é para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, irmãos queridos, aí está o resumo do que seja a vida cristã para esse ou para qualquer tempo.
mas sobremaneira para o tempo escatológico. Porque quer sejamos arrebatados antes da grande tribulação, quer sejamos arrebatados no meio da tribulação ou depois dela, de alguma maneira vai respingar sobre nós, ainda que seja o princípio das dores. Ainda que entendamos em teologia que seremos arrebatados antes da revelação do anticristo, do iníquo, e antes que caiam todas as pragas de Deus sobre a humanidade. Ou se sofreremos debaixo das mãos malignas dele, a perseguição imposta aos cristãos, mas não enfrentaremos as pragas lançadas por Deus, ou seja, sermos arrebatados no meio da tribulação, ou no meio do domínio do anticristo. Ou caso passemos, por acaso, a tribulação junto com os ímpios corrompidos, o que nos importa é ser o que somos, ser o que está escrito que somos. Eu preciso ser o que está escrito que eu sou. Alguém já disse, eu sou o que as Escrituras dizem que eu sou. Eu diria, não consertando esse pensamento que considero perfeito, mas da análise da minha falha humana, eu diria, eu preciso ser aquilo que as Escrituras dizem que eu sou. Jesus está dizendo 3 coisas no verso 31. Eu quero até colocar para você e vou destacar as 3 coisas. Ele está dizendo, em primeiro lugar, os que creem. Eu sou alguém que crê. As Escrituras dizem que quem crê não se apressa, não se angustia, não se desespera, não blasfema, não se rebela contra a vontade de Deus. Então esses somos nós, os que creem. Eu creio no Deus que ressuscita. Eu creio no Deus que tira da prisão. Eu creio no Deus que cura do câncer. Eu estou orando por um homem de Deus e por outras pessoas de Deus que foram diagnosticadas com câncer. E eu creio, e aqui já nesse programa, aproveito para lançar esta bênção sobre a vida dele. Eu creio. Então, você está listado entre os que creem. Não haja de outra maneira. Seja o tempo do fim ou o tempo do começo, não importa. Creia. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu destaco ali daquele verso é obedecer. Eu sou o que obedece. Eu não estou listado nos que desobedecem. Você não está nessa lista. Eu costumava fazer uma brincadeira. Ponha o meu nome do lado de dentro, de fora dessa lista. E ninguém entendia nada do que eu estava falando, porque afinal de contas era uma brincadeira mesmo. Mas quero repetir essa brincadeira. Nós não somos dos que desobedecem. Ponham nosso nome do lado de dentro, do lado de fora dessa lista. Eu não sou dos que desobedecem. Eu sou dos que obedecem. As Escrituras estão dizendo para que nós permanecemos fiéis, permanecemos, porque nós somos dos que obedecem. E em terceiro lugar, a palavra de Deus vai dizer que nós, sendo os que creem e os que obedecem, somos discípulos. Discípulos são discípulos e fazem discípulos. Pastor Eduardo, está impossível, não dá para fazer discípulo, está proibido de pregar o evangelho nas ruas. O Espírito Santo vai dar estratégia, mas eu sou discípulo e faço discípulo, eu gero discípulo, é o que eu sou. Então eu sou 3 coisas, Jesus diz, escatologicamente eu sou 3 coisas. Eu sou o que crê, você é o que crê, você é o que obedece, você é o que é discípulo e faz discípulo. Então você parte para as Escrituras nesse posicionamento de quem você é. E você conhece a cada dia mais a verdade. E quanto mais confusão é lançada, o Apocalipse é agora, o arrebatamento já se deu, Cristo está ali na esquina, Cristo já veio, só a igreja tal que vai salvar, tem que obedecer a Deus no dia tal, tem que fazer tal sacrifício, tem que fazer tal ritual, se não batizar não é salvo. Quando você vai conhecendo a verdade sobre cada um desses aspectos, as mentiras vão caindo.
Então, o tempo escatológico, irmão, é aquele de que Jesus está dizendo assim: se fosse possível a Satanás, ele enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Se fosse possível ao falso pregador e ao falso Cristo enganar os escolhidos, ele enganaria, mas não é possível. Por quê? Porque essa pessoa conhece a verdade e a verdade a liberta. Então, você ouviu alguma coisa? Corra para as Escrituras, corra para o seu pastor, corra para o seu amigo de análise, de estudo da palavra. Vão estudar e a verdade vai nos libertar de qualquer confusão. Amém? Queremos encerrar essa programação com muita alegria, dizendo que está por sair aí, eu estou com uma capa emprestada, tá, irmãos? Na verdade, nem tenho autorização ainda legal para essa capa, mas Deus está fazendo algum mistério comigo. Eu passei 64 anos, só escrevi um livro. E em 30 de janeiro eu fiz um voto a Deus de escrever 6 livros este ano. Pela misericórdia de Deus, de 30 de janeiro a 13 de fevereiro, 15 dias, eu escrevi um livro inteiro, já fechei. Estou na fase de revisão. Estou na fase de revisão e Deus me inspirou a escrever sobre escatologia. E eu comecei a escrever na terça-feira. Então, não faz ainda uma semana. Eu tenho 5 dias, 6 dias. Na quarta-feira eu comecei a escrever. Eu tenho 5 ou 6 dias escrevendo. Já fechei o livro, estou fechando. Estou nas últimas páginas do livro Escatologia, Quais são os Sinais. Então, que Deus nos abençoe a continuar nesse ministério, para que o povo de Deus seja esclarecido, né? Quero dar o meu agradecimento às pessoas que estão conosco. Muito obrigado pela sua presença. A Cláudia Santos, muito obrigado, Cláudia, pela sua presença. Sônia Porto, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado, Sônia, pela sua presença. Pedi a ela que estivesse conosco, e ela é ponta firme mesmo, essa é a ponta firme. Está conosco, muito obrigado, Sônia. Muito obrigado a Helena, minha esposa, obrigado por todo o apoio. Muito obrigado ao irmão Vicente Antunes, esse aí estava comigo de manhã, está comigo de tarde, esse é ponta firme mesmo. Muito obrigado a diaconisa, a irmã Doraci Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a minha queridíssima Raquel Reuvadian, lá do nosso Gêmeos. Muito obrigado ao nosso Gêmeos querido, onde eu tenho sido tão edificado. É um grupo maravilhoso. E muito obrigado ao Eduardo Soga, que esteve conosco, comentou também. Muito obrigado ao meu mestre, meu teacher, como ele costuma falar, mas quem tem que falar sou eu, pastor Vanderlei Medeiros. Muito obrigado a Josirene Braga, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Muito obrigado ao capelão e capitão, Marcelo Camia, muito obrigado, lá de Vila Medeiros, da UBPC, muito obrigado. Homem de Deus, excelente pregador da palavra, excelente ministro da palavra. Muito obrigado ao pastor Ricardo, que já lemos o comentário, e eu repito, é um autor muito abençoado por Deus, tem livros muito abençoados, e está conosco também hoje. Muito obrigado a Michele Nunes, muito obrigado pela sua presença conosco. Obrigado a todos que estão conosco, estes que foram mencionados, outros que estiveram conosco, muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Na próxima semana vamos trazer mais informações nessas três áreas. Que Deus nos abençoe. Até lá, muito obrigado por tudo.